oração. Este é mais um ponto que encontramos no Catecismo da Igreja Metodista. E no Catecismo nós podemos ver que aquilo que está escrito que nos diz que oração é a comunicação falada e não falada que tem lugar entre nós e Deus. Enfim, e de uma maneira muito resumida, orar é falar com Deus. E esta é uma questão muito atual. Falar. E podemos questionar, mas será que hoje as pessoas falam mais ou falam menos que no passado? A minha percepção clara é que se fala menos. E este é um problema sério da nossa sociedade. As pessoas deixaram de falar, de conversar oralmente umas com as outras. Há até quem afirme que as novas gerações são as gerações mudas. E, na realidade, quando nós vemos jovens ou adolescentes juntos, e agora até muitos mais velhos, a maioria das vezes estão agarrados aos seus telemóveis a falar por mensagens. E li num estudo que uma grande maioria daqueles que fazem parte da geração Z, os que nasceram entre 95 e 2010, e dos millennials, de 1980 a 1994, não gostam de atender chamadas e que as pessoas liguem para eles. É curioso que o número e a utilização dos dispositivos móveis tem crescido significativamente numa era que é a era do digital. Mas, contudo, as chamadas telefónicas estão a diminuir acentuadamente. São estas gerações que eu há pouco falei que mais utilizam os telemóveis, que mais interagem umas com as outras através das redes sociais. Mas também são estas gerações que perderam o hábito de interagir ao vivo e de falarem umas com as outras. Este é um problema sério de comunicação e que, ao tornar-se um hábito comum do dia-a-dia, certamente terá impactos imprevisíveis no futuro. E já não estou a entrar no assunto tão presente da inteligência artificial. Mas, se pensarmos bem, o problema da comunicação e de falar não se restringe às novas gerações. A minha própria geração deixou de falar, de conversar, de ter tempo uns para os outros. Pois esta geração produziu uma filosofia de vida onde o individualismo, a ambição e a dependência do trabalho, ou workaholic, como nós costumamos ouvir falar, são os valores que estão disseminados. E por isso vemos também muita gente ansiosa, muita gente ocupada, preocupados consigo próprio, com os seus pais, com os seus filhos, e deixaram de ter tempo uns para os outros e de conversar. E quando muitas vezes conversam, não escutam, estão acima de preocupados em falar de si próprios. Há também hoje um certo medo de conversar, porque na conversa temos receio de nos expormos, de mostrarmos aquilo que somos, as nossas fragilidades. Por outro lado, fugimos dos confrontos verbais e de ter conversas, por vezes, que se tornam desagradáveis. E por isso, por mensagem, é tudo mais fácil. E por isso, eu acho que, apesar daquilo que eu disse sobre as novas gerações, o problema do eu hoje é transversal a todas as gerações e impera numa sociedade muito individualista. E é por isso que hoje, em todas as gerações, cada vez há mais pessoas que se afastaram de Deus, que não se interessam por ter uma relação com Deus, deixaram de conversar com Ele. Enfim, deixaram de orar. E este é, de facto, um grande desafio para a Igreja e para nós crentes. Explicar o que é a oração e a importância da oração. E levar a que as pessoas possam conversar com Deus. Mas essas dificuldades podem ser também oportunidades.
Porque nós estamos a falar com alguém, que é Deus, que não se vê, que não escreve, que não fala diretamente. E se calhar, por um lado, está bem adequado para os tempos que correm. Porque é um Deus que também está sempre presente e que tem acesso imediato, que é aquilo que hoje as pessoas mais gostam. Deus também não expõe ninguém e aceita cada um tal como é. Deus está próximo, acessível. Quantas das vezes nós sentimos sozinhos, quer sejam os mais novos ou os mais velhos. Por isso, por que não falar da oração? Porque é que a oração não é, de facto, uma oportunidade hoje para levar as pessoas até Deus? Em Mateus 6, 5 a 14, Jesus, para além de nos ter deixado a oração do Pai Nosso, uma oração poderosa e que ainda hoje é marcada nas nossas igrejas e é usada nas nossas celebrações e nos nossos cultos, Jesus diz-nos como é que nós devemos orar, isto é, como é que nós devemos falar com Deus. E não podemos esquecer que Jesus também orava ao Pai e em muitos momentos ele se recolheu em oração. Disse Jesus, quando orarem, não sejam pessoas fingidas. Será que nós somos sinceros quando estamos a falar com alguém? Não será de facto mais fácil, ao falarmos com Deus, nós mostrarmos tal como somos, sem precisarmos de fingir? Diz mais Jesus, tu, porém, quando quiseres fazer oração, entra no teu quarto, fecha a porta e ora a teu Pai que está presente sem ser visto. E o teu Pai, que vê o que se passa em segredo, e isto é muito importante, principalmente para os mais novos, há de recompensar-te. Portanto, é muito apropriado para quem nasceu no mundo digital. De facto, a definição mais básica que nós podemos encontrar sobre o que é a oração é que ela é simplesmente falar com Deus. Não é propriamente meditação, ainda que possa servir, não é propriamente uma reflexão, mas também serve para isso, mas é nós, de uma maneira espontânea e livre, dirigir-nos diretamente a Deus, tal como nós somos. Essa oração pode ser audível, e é importante nós, nas igrejas, por exemplo, temos orações que são partilhadas uns com os outros, ou pode ser silenciosa, pode ser pública, pode ser privada, pode ser formal ou informal. A Bíblia nos fala em alguns aspectos da oração, que são descritos como, por exemplo, buscar o favor de Deus, em Êxodo 32:11, derramar a alma ao Senhor, tal como nós nos sentimos, em 1 Samuel 1:15, clamar aos céus, segundo a Crônicas 32:20, aproximar-se de Deus em oração, Salmo 73:28, e ajoelhar-se diante do Pai, que muitas vezes nós também precisamos de o fazer, como vemos em Efésios 3:14. A comunhão com Deus é o coração da oração. E muitas vezes perdemos de vista o quão simples a oração pode ser. Portanto, a oração é a principal maneira de nós podermos comunicar as nossas emoções e os nossos desejos perante Deus e de termos comunhão com Ele. E orar vale mais que 1000 mensagens.